Vamos lá, investidor, hoje eu vou falar com vocês sobre reserva de emergência, uma tática que você precisa inserir nas suas finanças, não é nos seus investimentos, nas suas finanças pessoais. É importante que você tenha ali essa reserva de emergência. Você pode investir 100% do seu patrimônio, não tem nada de errado com isso, mas guardada ali as devidas proporções, em uma dessas caixinhas você tem que ter ali a sua reserva de emergência e eu vou te falar quais são os principais ativos ou o principal segmento que você pode inserir ali dentro. Confere o nosso conteúdo após a vinheta. Vamos lá, investidor, para você que ainda não conhece o site do Investidor Independente, acessa investidorindependente.com.br. Lá nós temos planilha para controle de operações, planilha para simulação de investimentos, e-books, materiais, artigos excelentes sobre o mercado financeiro para você se aprofundar e aprender cada vez mais. Gente, o tema de hoje é sobre reserva de emergência. Luiz, por que eu tenho que me preocupar com isso? Gente, eu falo desse assunto nos nossos treinamentos, porque se você não tiver essa reserva de emergência, pode ser que você precise desse dinheiro, dessa emergência, justamente em um momento que o seu trade, a sua operação esteja num prejuízo e você não iria finalizar ele naquele momento com aquele prejuízo. Muito provavelmente você poderia esperar mais, a operação poderia gerar lucro, mas você, infelizmente, não vai conseguir ficar. Por quê? Porque você não tem reserva de emergência. Por mais que você seja um cara agressivo, eu me considero agressivo, gosto muito de operar derivativos, gosto bastante também de operar o mercado de ações. Day trade, então, nem se fala, mas você precisa saber que em alguns momentos você pode ter ali um imprevisto. Vamos tirar aqui o exemplo do mercado financeiro, das ações, do day trade, trazendo esse exemplo para o investidor, aquele cara que gosta de investir em imóveis, por exemplo, ou aqueles que estão aparecendo bastante agora, aí o pessoal que faz bastante negociação com automóveis, também esses caras eles sabem que eles precisam dessa reserva de emergência, porque a liquidez do ativo que eles possuem, do investimento que eles possuem, é baixa. Se um empresário, um investidor que investe em imóveis precisar do dinheiro para, sei lá, uma necessidade médica de saúde, pode ser que ele não consiga fazer a venda daquele imóvel em um tempo hábil, a não ser que ele derrube muito o preço daquele investimento dele. Então já não é algo interessante, pode até tomar prejuízo. No caso dos investimentos em bolsa de valores, por exemplo, ou mesmo que seja em renda fixa ou fundos, essa realidade é um pouco diferente, porque na maior parte das vezes, não todas, maior parte das vezes, você possui liquidez para saída, só que nem sempre o investimento está dando aquele rendimento, aquele lucro esperado, ou naquela posição, naquele preço que você gostaria, principalmente o mercado de ações. Então, vamos supor que você tenha lá, eu tenho 100% da minha carteira para investir no mercado financeiro, vou colocar lá 33% em ações, 33% em fundos multimercados, o cenário não está bom, né, mas só a título de exemplo. Eu vou colocar mais 33% em renda fixa. Nossa, foi 100%. E a reserva de emergência? Cadê? Tira, por exemplo, 10% de toda a carteira, ou 5% que seja, dependendo do valor que você tem disponível, e coloca numa renda fixa. Pode ser uma renda fixa com liquidez diária, é o mais recomendado. Por quê? Você solicitou o resgate hoje, amanhã o dinheiro está na conta. Detalhe pequeno, papai. Essa renda fixa também pode ser utilizada no mercado de ações como garantia, caso você queira realizar alguma operação especulativa. Hoje, o mercado possui essa liquidez. Ah, Luiz, entendi. Então vou colocar tudo no Tesouro Direto. Gente, não é bem assim. O título de dívida soberana é o investimento mais seguro, vamos falar assim, do Brasil. Ele não tem tanta liquidez assim. Você consegue sair, desculpa, falei errado, ele tem liquidez sim, mas você vai sofrer as oscilações do dia a dia, tá? E está acontecendo bastante. Na pandemia, depois da pandemia, foram alguns meses onde nós vimos uma queda nos preços de negociação do Tesouro Direto no mercado secundário, uma das maiores quedas jamais vistas nos últimos 20 anos. Imagina, colocou seu dinheiro no Tesouro, sua reserva de emergência, foi sair lá resgatar o seu investimento por N motivo, 20% de prejuízo, 10% de prejuízo, ou que seja 5%. Não era esperado. No, God, please, no! Na renda fixa com liquidez diária, pode ser um CDB, não tem esse problema. Você tem que se atentar a um detalhe. Não tirar o dinheiro de lá muito rápido. Como assim? Não esquece do detalhe do IOF. Do primeiro dia que você investiu, você tem 29 dias seguintes
de IOF sobre os rendimentos do seu investimento. Não é sobre o dinheiro investido, não é isso. O IOF, em alguns momentos, ele até pode ser aplicado. Não é o caso nesse exemplo. O IOF ele vai prejudicar os rendimentos dos seus investimentos nos primeiros 29 dias. Ele é muito pesado nos primeiros 10 dias, fica mais leve a partir do 10º dia e depois ele já fica bem mais tranquilo, muito próximo de zero. Passou dos 30 dias, o IOF ele fica zerado. Então, a partir desse momento, a partir desses 30 dias, se tratando de uma renda fixa de liquidez diária, um CDB, você consegue resgatar sem ter nenhuma preocupação com prejuízo. E vou falar a verdade para vocês, gente. Os títulos hoje, as rendas fixas hoje, devido à alta consecutiva na taxa de juros, fez com que esse investimento ficasse muito mais atraente. Hoje, um investimento desse tipo vai render ali mais ou menos uns 12%, talvez 11% antes do imposto de renda. É um rendimento interessante. É um rendimento muito bom. Há 2 anos atrás, esse mesmo investimento, essa reserva, não rendia mais de 2%. Olha só a mudança que nós tivemos. Então, aproveite a oportunidade, saiba que tem disponível hoje, não vai ficar assim para sempre. O governo ele aumenta a taxa de juros quando ele quer segurar a inflação, e é justamente isso que ele quer fazer. Não só o governo do Brasil, mas os governos, os governantes do mundo inteiro estão tentando conter a inflação. Temos uma guerra acontecendo, estamos vindo aqui de um pós-pandemia que durou aí 2 anos praticamente, impactando o planeta inteiro. Também temos uma situação de muito dinheiro foi injetado no mundo inteiro justamente por essa questão da pandemia. Tudo isso junto fez com que a inflação no mundo inteiro disparasse. Até nos Estados Unidos, o nível de inflação que está hoje nos Estados Unidos não era visto há 40 anos, gente. Então, esses juros que é utilizado para segurar a inflação, que hoje está altíssimo, não vai ficar assim por muito tempo, tá? Fica aqui a nossa mensagem para você. Dúvidas, manda um e-mail para a gente no atendimento@luizout.com. Vamos ter prazer em ajudar vocês. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.